Senhoras e senhores, a aula de radiojornalismo da Universidade Federal de São João del Rei desta quinta-feira, 28 de abril de 2011, será marcada pela viagem à história do rádio no Brasil. Vamos apresentar agora Repórter ESSO. Senhoras e senhores, aqui fala o seu repórteraço. Aqui fala o seu repórteraço, testemunha ocular da história, com as últimas notícias da United Press e da Agência Nacional. O noticiário que marcou uma época e deixou saudade. O Repórter ESSO, que com sua inconfundível fanfarra iniciava seu programa jornalístico com frases consideradas históricas pelo povo brasileiro. Parece que o negócio era assim. Amigos ouvintes, aqui fala o seu Repórter ESSO, testemunha ocular da história. Foram quase 40 anos de sucesso. Por vezes nos referimos ao Repórter ESSO da rádio. Em outras, falamos daquele simpático e padronizado Repórter ESSO da televisão. Direcionado ao povo brasileiro, o programa inicialmente foi criado para a propaganda da guerra americana. Fazia parte de um projeto de caráter global, que constituía a mais ampla rede radiofônica mundial, incluindo 14 países do continente americano e 59 estações de rádio para a propagação ideológica cultural norte-americana, a chamada American Way of Life. Sempre patrocinado pela empresa norte-americana Standard Oil Company of Brazil, ou ESSO Brasileira de Petróleo, e tinha boa parte das notícias produzidas pela United Press International e a Agência Nacional. As notícias do primeiro noticiário de radiojornalismo no Brasil eram redigidas na Cinelândia e levadas de bicicleta até a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, situada na Praça Mauá, onde eram narradas pelos famosos locutores, dentre os mais lembrados estão Goutígio Teodoro, Luiz Jatobá e Eron Domingues. O rádio reinava como o único meio instantâneo de comunicação de massa, a chamada Alô, Alô, Repórter ESSO. Transmitia a ideia que a notícia era dada em cima do fato. São 20 horas e 25 minutos. Alô, alô, Repórter ESSO, alô. O Repórter ESSO foi apoiado por Getúlio Vargas e coordenado pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP. A primeira transmissão do programa no rádio se deu no dia 28 de agosto de 1941, mas já havia ido ao ar experimentalmente em Porto Alegre, na Rádio Farroupilha. Vargas foi notícia constante, tanto na TV como nos tempos do Repórter ESSO da rádio. Sua posse, suas emendas, seu retorno à política, o atentado a Carlos Lacerda e até mesmo seu próprio suicídio foram narrados pelo noticiário. Os informes traziam ainda aos ouvintes a evolução das guerras travadas pelos Estados Unidos em todas as partes do planeta. O Repórter ESSO fez ampla cobertura da Guerra da Coreia em 1950, enviando correspondentes para o campo de batalha. Além das guerras, o programa radiofônico dava bastante ênfase às notícias de autoridades notáveis, estrelas e astros de cinema e feitos científicos norte-americanos. O Repórter ESSO não informava, por exemplo, notícias da Europa, da Ásia e da África se não houvesse interesses norte-americanos envolvidos. Em 1957, informou com grande ênfase a explosão da primeira bomba de hidrogênio estadunidense. Em 59, informou que Fidel Castro vencera a Revolução Cubana, reforçando o avanço do perigo comunista na América Latina. O Repórter ESSO ganhou sua versão na televisão em 1º de abril de 1952. Naquele dia 1º, às 19h45, o famoso prefixo musical marcou a entrada do programa jornalístico no ar pela TV Tupi. A edição paulista tinha Calil Filho como apresentador. No Rio, Luiz Jatobá, por pouco tempo, e Goutígio Teodoro, que ficou até o final. Na TV Itacolomi, em BH, tinha Luiz Cordeiro no comando. Na TV Piratini, em Porto Alegre, Elmar Hugo. Na TV Rádio Clube, em Recife, Edson Almeida. Na TV Tupi, em 1969, o Repórter ESSO fez uma cobertura completa da chegada do homem à Lua. Só que causou um dos grandes micos da história da televisão. Ficaram horas esperando as imagens do homem chegando ao solo lunar, e as imagens não chegavam. Eron Domingues, famoso Repórter ESSO desde a era do rádio, ficava a falar. Dentro de instantes, imagem do homem na Lua.
No entanto, a credibilidade do programa era tamanha que uma célebre frase de um jornal da época ficou marcada: a Segunda Guerra acabou depois que o repórter Esso noticiou. A Rádio Tupi anunciou o fim da guerra, mas ninguém deu crédito até que fosse noticiado pelo repórter Esso. Neste instante, todos comemoraram. Bastante prejudicado pela censura, no final dos anos 60 e início dos 70, o telejornal só mostrava desfiles de moda e matérias sobre amenidades. Foi o começo do fim. Pelo mesmo motivo, o repórter Esso do rádio já havia saído do ar. São 20 horas e 25 minutos. Alô, alô, repórter Esso, alô? Professor 20, boa noite. Aqui fala o repórter Esso, um serviço público da Esso Brasileira de Petróleo e dos Revendedores Esso, com as últimas notícias da UPI desta emissora. Presidente Costa e Silva fala sobre o ato institucional e dirige mensagem de Ano Novo ao povo brasileiro. Repórter Esso recorda as grandes notícias nos seus 27 anos de vida. Nações Unidas condenam Israel pelo atentado contra o Líbano. O cardeal arcebispo Dom Jaime de Barros Câmara celebrará a missa de Ano Novo à meia-noite no Alto do Corcovado. Estarão presentes altas autoridades, inclusive o governador Negrão de Lima. Neste momento, os adeptos do culto a Iemanjá começam a ocupar as praias da cidade para os festejos da noite do Ano Novo. Milhares de pessoas transporão a Baía da Guanabara em lanchas e barcas para as oferendas florais à Rainha do Mar à meia-noite. O presidente Costa e Silva, que chega hoje para Petrópolis às 23 horas e 30 minutos, fará, através de uma rede de rádio e televisão, mensagem de Ano Novo ao povo brasileiro. Em sua fala, o chefe de governo fará uma exposição sobre o momento nacional e as razões do ato institucional número 5. E atenção, Nações Unidas urgente. O Conselho de Segurança das Nações Unidas, por unanimidade, condenou o governo de Israel pelo ataque de sábado à noite contra o aeroporto internacional de Beirute. O Conselho de Segurança declarou que o governo do Líbano tem o direito de exigir indenização adequada pela destruição de 13 aviões comerciais libaneses durante o ataque israelense. O Papa Paulo VI oficiará a missa de Ano Novo na Colina Capitolina, em Roma. Em seu sermão, o Papa criticará os atos de violência que surgiram no Oriente Médio nos últimos dias do ano. Com base em dispositivos do ato institucional número 5, o presidente da República assinou uma série de importantes decretos do setor financeiro. Segundo o ministro Delfim Neto, os documentos firmados hoje pelo chefe de governo destinam-se a corrigir uma série de distorções do setor tributário e contém inovações visando o fortalecimento da atividade das empresas, estimulando sua capitalização. Entre os decretos assinados destacam-se o que eleva para 580 cruzeiros novos mensais a isenção do desconto do imposto de renda na fonte e o que estabelece medidas mais rigorosas para conter o contrabando. Tempo bom, temperatura em gravação. Previsões da meteorologia para amanhã no Rio, Niterói, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e Vitória. Máxima de hoje, 36 graus e meio em Engenho de Dentro. Mínima, 21 graus 7 décimos também no Engenho de Dentro. O último dia de 1968 assinala também o término das transmissões do Repórter Esso no rádio. Fiel ao nosso slogan de testemunho ocular da história, procuramos sempre levar aos lares brasileiros uma resenha dos principais fatos ocorridos no Brasil e no mundo, sempre dentro do espírito de isenção e objetividade que tem norteado a atuação do nosso noticiário. Assim, queremos, em nome do patrocinador deste programa, a Esso Brasileira de Petróleo, agradecer a atenção e o prestígio com que sempre o acompanhou e desejar a todos um feliz ano de 1969, repleto de alegrias e realizações. E atenção! Durante 27 anos, o repórter Esso, a testemunha ocular da história, esteve presente aos mais importantes acontecimentos ocorridos no Brasil e no mundo. Entrando no ar pela primeira vez em agosto de 1941, durante os seus primeiros 4 anos de vida, o repórter Esso foi sempre o primeiro a dar as últimas da Segunda Grande Guerra Mundial. Assim, nesta sua última edição radiofônica, pode o seu repórter Esso recordar as mais sensacionais informações transmitidas para todo o Brasil e em toda a sua vida. Autêntico recorde de manutenção no ar de um programa noticioso. 1941, os japoneses atacam a base norte-americana de Pearl Harbor. 1944, os aliados abrem a segunda frente e desembarcam nas praias da Normandia. 1945, o repórter Esso começa a transmitir notícias brasileiras e anuncia a deposição de Getúlio Vargas.
1946, o Brasil entra em nova fase política com a promulgação da Constituição de 18 de setembro. 1948, o Partido Comunista do Brasil é colocado fora da lei. O Brasil rompe relações com a União Soviética. 1949, o seu Repórter Esso vai aos Estados Unidos e transmite edições especiais de Nova York e Washington com a visita do presidente Eurico Gaspar Dutra. 1950, os comunistas atravessam o paralelo 38, começa a Guerra da Coreia. 1951, eleito pelo voto direto, Getúlio Vargas volta ao governo. 1953, o armistício de Panmunjom. 1954, suicídio de Getúlio Vargas. 1955, descoberta da vacina antipólio. Deposição de Carlos Luz e Café Filho. 1956, a União Soviética esmaga pela força a rebelião anticomunista na Hungria. 1957, explode a primeira bomba de hidrogênio. 1958, os russos lançam ao espaço o primeiro Sputnik. 1959, Fidel Castro vence a Revolução Cubana. 1960, o seu Repórter Esso vai a Brasília para transmitir os detalhes da inauguração da nova capital do Brasil. 1961, renuncia Jânio Quadros. 1962, o presidente Kennedy determina o bloqueio aeronaval de Cuba. 1963, assassinado em Dallas, o presidente John Fitzgerald Kennedy. 1964, Revolução Brasileira nas ruas, deposto o senhor João Goulart. 1965, os americanos promovem o primeiro encontro no espaço sideral. 1966, Mao Tse-tung lança sua revolução cultural na China Vermelha. 1967, o Papa Paulo VI divulga sua encíclica Populorum Progressium. 1968, Estados Unidos em foco, assassinados Luther King e Robert Kennedy. Os americanos fazem a primeira viagem em torno da Lua. O Repórter Esso, um serviço público da Esso Brasileira de Petróleo e dos revendedores Esso, encerra aqui o seu período de apresentações através do rádio. Boa noite, ouvintes, e feliz ano novo são os votos da Esso. Símbolo da informação quente, confiável e dada em primeira mão. Permanece a imagem saudosista e afetiva em torno do Repórter Esso. E eis a última notícia. Amigo ouvinte, Aqui fala o seu Repórter Esso. Testemunha ocular da história. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 8, 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition and may God's love be with you. Você acha que eu não vou botar também um making off, não? Não, claro que não. Não vou botar, não. Claro que não. Making off. Claro que não. Quer que eu fale parte? Sim, sim, sim. Vamos apresentar agora Repórter... Não.